Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse nosso instante de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no nosso grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e o tema de hoje fala do duelo. E antes mesmo de começar, eu vou partir logo para o final, tem uma nota no final que explica um pouquinho, que acho que dá um ponto histórico interessante para a gente discutir sobre o assunto. Ele diz assim: os duelos se tornam cada vez mais raros e, se são vistos ainda de tempos em tempos em dolorosos exemplos, o número deles não é comparável ao que era antigamente. Outrora, o homem não saía de casa sem prever um encontro, tomando sempre suas precauções em consequência. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos está no uso do porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. A abolição deste uso testemunha o abrandamento dos costumes. Um outro indício dos costumes é que outrora os combates singulares tinham lugar em plena rua diante da multidão, que se afastava para deixar o campo livre, e que hoje se oculta. Hoje, a morte de um homem é um acontecimento que emociona. Outrora, não se lhe dava atenção. O Espiritismo vencerá esses últimos vestígios da barbárie, incultando nos homens o espírito da caridade e da fraternidade. E por que eu escolhi começar pelo fim? Porque quando a gente olha hoje o termo duelo em si, parece não fazer muito sentido para os dias atuais, segundo o nosso ponto de vista mais localizado, né? A gente não usa mais esse termo, um termo que para a gente caiu em desuso. Embora ele tenha migrado de outras formas, né? Mesmo quando o texto fala que gradativamente é um costume que está sendo deixado de lado, nós precisamos levar em consideração que o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito em 1863, se eu não estou enganado, por ali. Algum tempo depois, o terceiro livro da Codexão Kardeciana, escrito por Kardec. Então, já naquela época já era um costume que estava em desuso. Hoje, mais ainda. Quer dizer, não se é permitido matar outra pessoa. Na época já não era permitido. Bem que aqui nós estamos falando da Europa, nós estamos falando da França, nos tempos em que Kardec estava fazendo a montagem, a coleta e a escritura dos livros, né? Mas já não era permitido. Então já era considerado um costume bárbaro. E aí o Evangelho diz assim, agora sim vamos começar no texto aqui para a gente poder fazer a cola das coisas aqui. Ele diz assim: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo e, por isso, não prossegue menos do seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus se não estivéssemos iludidos, como estáis por vossos preconceitos. Isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio pelo duelo, vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida de seu semelhante. Crime aos olhos de Deus, que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais do que por toda parte, alhures sois juízes de vossa própria causa. Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo houverdes perdoado vós mesmos. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus
não terá ainda chegado, este reino de pacificação e de amor que deve banir para todo sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não existirá mais na vossa língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos, senão a nobre rivalidade do bem. Isso é uma mensagem do Espírito Adolfo, bispo de Argel, em Marmande, 1861. E aí, quando a gente leva para os dias de hoje, algumas coisas parecem que já estavam extirpadas e começam a voltar à tona novamente, né? Uma delas, o cuidado ou a disposição de alguns espíritos, de algumas pessoas, de alguns encarnados, em voltar a andar armado com a alegação de que isso significa defesa. O Evangelho coloca-se muito bem para a gente que, na realidade, isso é um sinal de pouco avanço, né? Enquanto ainda você existir em situações desse tipo, existe ainda um sinal muito claro de que a humanidade não avançou o suficiente para deixar de lado certos costumes tão bárbaros. Que mesmo a gente olhando para esses costumes são bárbaros, são terríveis, né? E que não deveríamos mais ter na sociedade. Se a gente considerar a linha do tempo no qual a gente passa, e o Espiritismo, através das várias mensagens, das mensagens que a gente também tem recebido, a gente sabe que a gente veio passando por um momento de prova e expiação, final de prova e expiação, começo de um mundo de regeneração. Então estamos passando pelas provas finais, vamos dizer assim. São esses momentos cruciais da humanidade, no qual a humanidade parece, em certa medida, ter retroagido, parece ter piorado certas condições da vida, parece que a civilidade caiu ou começa a cair por terra, mas nada mais é esse momento do que um momento onde a gente está sendo colocado à prova final. São as provas finais do nosso curso, o curso da nossa evolução. É através da maneira como a gente se demonstra nesses momentos que diz e que dá aprovação para a gente se estamos preparados ou não para a convivência num mundo melhor. É fatídico, o mundo vai melhorar. O mundo de regeneração virá. Só que isso não se dá do dia para a noite, não se dá com uma data marcada, não vai ser 31 de dezembro de 2020, como se dizia, né? Não existe uma data específica para que isso aconteça, porque nada na natureza é feito aos trancos. Deus é tão bondoso e misericordioso que Ele faz com que essas transições aconteçam paulatinamente e gradativamente. Significa que nós estamos sendo esquentados no óleo o tempo todo. Porque é necessário que esse momento se coloque, porque é através da aprovação que nós vamos sendo colocados a provas e vamos vendo de que maneira aquilo que a gente entendeu e que a gente percebeu do nosso estudo, quer dizer, nesse contato com a espiritualidade, com tantos anos de intercâmbio com a espiritualidade, recebendo mensagens deles, os estudos que a gente fez, lendo livros, para quem já é espírita há mais tempo, tudo isso que a gente recebeu, de que maneira isso calhou fundo no nosso coração? Se nós realmente nos modificamos, se nós realmente estamos mais preparados para um mundo melhor, para um mundo de convivência mais normal, mais benéfica, vamos dizer assim, onde o mal não interfere ou não aparece tanto, né? Essa é a gradação e essa é a aprovação da qual a gente vai passando na medida em que a gente enfrenta essas dificuldades. Aquele que realmente construiu a sua fé e que observou através das leis da ação e reação, da lei da evolução, de que tudo tende a melhorar, o mundo vai melhorar porque só existe um caminho, é a evolução, é a perfeição. O mundo vai caminhar à perfeição, só que é preciso passar por certas provações. A tempestade, ela vem, é normal que venha, porque é preciso a chuva para poder regar os campos, para que as árvores, para que as plantas cresçam. Embora seja desagradável estar no meio de uma tempestade. Os trovões acontecem, os trovões, os relâmpagos, a situação parece ruim, mas para aquele que conhece um pouco mais, sabe que não é o normal. A tempestade, ela vem e passa, e ela passa. E volta o sol a brilhar depois novamente. Aqueles, os incautos, aqueles que não têm nenhuma base, nenhuma fé
de prosseguir nesse processo se desesperam nessa situação. E à medida em que bate o desespero, existe uma última grande oportunidade, né, que é através do desespero, esse contato, esse retorno à espiritualidade, o voltar a procurar alguma base que lhe sustente, que lhe dê sustentação, né? Então, algumas, e é por isso que esse momento acontece também, né? Esse calor sendo colocado no meio da frigideira, né? Para que alguns ainda possam falar, opa, é tempo ainda de a gente se modificar e tentar entender. Aqueles que não conseguirem entender o momento de transição e entrarem no desespero, porque o momento, se você não tem visão de futuro, se você não tem uma fé que te indique o que vai acontecer depois, que isso é um momento de transição e que momentos melhores virão, você não tem expectativa, você não tem esperança do futuro. E aí daí segue o desespero, segue o sofrimento. Então é preciso que a gente entenda o momento pelo qual a Terra passa. São momentos importantes, cruciais. É importante que a gente esteja aqui. Somos, na realidade, especiais, porque nós fomos designados, segundo a nossa evolução, a nossa reencarnação, a estar participando desse momento da maneira como ele é. Então está tudo ok. E temos já uma certa preparação para poder olhar para esses adventos e enxergá-los de uma maneira mais proveitosa, para o nosso próprio adiantamento. Não é à toa que estamos aqui. Não é à toa que a Terra passa pelos momentos que passa. Não existe e não existirá a figura de um Deus mítico que vai aparecer de repente com uma espada na mão e que vai separar e vai condenar eternamente aqueles que não tiverem avançado e elevar e colocar no pedestal aqueles que forem os bonzinhos. Isso não acontece. Deus seria injusto se assim acontecesse, já que Ele recomenda que a gente deve perdoar os nossos irmãos tantas vezes quantas necessárias. É um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, é um Deus de evolução. Então Ele não poderia condenar ninguém nesse propósito. O que acontece é que esse calor da situação, mesmo aqueles que não reagirem de maneira adequada, estão só passando pela provação final para poderem conceber se eles estão preparados para uma convivência num mundo mais harmônico ou não. Se não estiverem, serão encaminhados a um mundo mais adequado ao seu grau de evolução. E está tudo bem. E aí a lei do amor continua a ser exercida. Então esse Deus, ele não aparece mais numa figura mítica, alguém que vem descer a terra e que vai separar os justos dos injustos, mas toda a lei divina está impressa nos fenômenos e nas leis naturais, divinas e naturais. Deus não precisa aparecer em pessoa, já que Ele não é pessoa, né? Ele não é uma figura humana que vai aparecer. Não devemos ficar esperando a vinda mesmo de Jesus reencarnado, aparecendo no meio da multidão, fazendo estardalhaço e provando toda a sua divindade. Ele continua agindo nos seus papéis, na espiritualidade, organizando e orquestrando toda a situação de maneira que essa transição possa ser feita da melhor maneira possível. O Espiritismo dá essa vantagem para a gente, de mostrar para a gente de uma maneira muito mais ampla, muito mais inteligente até, na medida em que ela traz consequências, traz causas e consequências e mostra e explica por que as coisas acontecem como acontecem, né? Ele dá para a gente esse benefício de poder considerar com a razão, com o nosso pensamento e com a inteligência que a gente adquiriu até agora, para poder entender que faz sentido. E quando a gente começa a fazer a comparação com o passado e observar a natureza, observar as coisas acontecendo segundo as leis naturais, que são expressas por nós através dos espíritos mais avançados que vêm nos trazer essas mensagens, né? E a gente está dizendo aqui que não são tão recentes assim, né? A gente tem de Moisés, Jesus, de Jesus, vários missionários que passaram por aqui para trazer a sua mensagem, a vinda do Consolador prometido através do Espiritismo, que já passam bastante tempo, né? 150, 170 anos acontecido já. Esses anúncios já vêm sendo feitos há muito tempo. É preciso que a gente continue e olhe para essa história, para a maneira como a coisa acontece, e se a gente não quiser ir tão longe, para que a gente olhe para a nossa própria vida. Quando a gente olha
pelas ações, pelas atividades, pelas coisas pelas quais a gente passou durante a existência toda e que nos trouxeram até aqui hoje, a gente percebe que a gente foi preparado para estar nesse momento vivendo o que estamos vivendo hoje. Então somos agraciados com a possibilidade de agir adequadamente e de trazer também tranquilidade para as pessoas que estão à nossa volta. Então, quando a gente fala na questão do duelo, não faz sentido, né, você duelar com alguém, porque se a gente usa simplesmente a lógica, né, e também acontecia na época, né, por que alguém chamaria alguém para o duelo? Ah, porque teve a sua honra ofendida? Que honra é essa? E quem aceitaria um duelo sabendo que vai perder? Só se for suicídio. Está cometendo um suicídio. Então, aquele normalmente que provoca a briga, que chama para a discussão, é alguém que está preparado para a discussão. Aquele que anda armado na rua, no carro, está preparado para sair para agressão com alguém. Está preparado que a situação piore e que ele precise se defender. Essa preparação para o pior significa a falta de ausência de pensar no melhor, de pensar na felicidade, de pensar que tudo isso tem um propósito. Quando a gente realmente confia, nós somos muito mais adultos no ponto de vista espiritual, no sentido de não vale a pena essa pendenga, não vale a pena essa briga. Se eu fui prejudicado, se eu brigar com alguém que me prejudicou, aquele que me prejudicou está esperando que eu brigue com ele. E fatalmente eu vou ser pior do que ele. Eu não tenho preparação para isso. Aquele que pratica o mal tem muito mais prática em fazer o mal e vai saber se reagir muito melhor no mal. Da mesma maneira que quem participava de um duelo estava aguardando e treinava para o duelo, para sair vitorioso no duelo, então para demonstrar através do duelo a sua habilidade com as armas, seja com a pistola, seja com a espada, procurando achar um incauto para demonstrar a sua habilidade com a arma. Se nós entramos nessa discussão, entramos nessa briga, nós estamos nos colocando como vítimas, sem poder de reação. Então, aquele que reconhece essa possibilidade, deixa isso de lado e fala assim, tá, como uma criança que é mimada ou que está enraivecida e que você sabe muitas vezes que a melhor situação a fazer, deixa ela espernear. Fala assim, vai, esperneia aí sozinha. A hora que você cansar de chorar, você para de chorar, tá bom? Então fica aí. Quando a gente passa a encarar esses tipos de reação, mesmo aqueles que nos agridem nesse sentido, o que você está querendo esperar com essa agressão que você está me fazendo? Eu não posso te dar nada, eu não posso resolver o teu problema, você não vai ser obrigando com você que eu vou dar alguma outra alternativa diferente para você. E pior, eu vou me deixar arrastar no mesmo tipo de desequilíbrio que você está. Então, manter-se equilibrado diante das situações, não entrando em discussões, é muito dessa opção de enxergar muito mais a longe da situação pela qual se passa e de reconhecer muito mais as consequências que são possíveis de serem obtidas através de uma situação dessa, né? Então, e é muito comum, assim, é esperado. Assim, quando alguém te xinga, ou alguém, principalmente no trânsito, né? Assim, as pessoas estão nervosas, estão complicadas, por mais pior que esteja a situação, algumas pessoas estão decididamente saindo de casa armadas para poder. E armada não é só armada no sentido de portando uma arma. Estão armadas no sentido de procurar alguém para brigar, procurar alguém para discutir. Se hoje a gente não tem o duelo nesse ponto de vista de ser uma agressão para levar a causa à morte, a outra pessoa, matar a outra pessoa, muitas pessoas estão preparadas para duelar na argumentação, de quererem saírem vencedoras do seu ponto de vista, sem aceitarem um ponto de vista contrário ao seu. Então, isso não é conversa, isso não é discussão. Discutir significa conversar a respeito. Falar assim, eu posso não sair modificado, eu posso continuar achando que eu estou com a razão. E você com a razão, e ainda assim a gente se dá bem e se respeitar. Você pode ter um ponto de vista diferente, da mesma maneira que eu também posso ter um ponto de vista diferente. E se eu tenho um ponto de vista diferente, eu quero ser respeitado no meu ponto de vista, eu devo respeitar o seu ponto de vista.
independente de eu estar de acordo com ele ou não. Esse é o nível de maturidade que é esperado de alguém que teve a possibilidade de enxergar essas coisas de um ângulo muito mais alto, com as mensagens que o Espiritismo traz para a gente, e que o tempo todo vem alertando para a gente nessas condições. Eu costumo dizer sempre, que o Evangelho não é uma coisa abstrata, mística, divina, que não seja uma lista de como proceder bem para se dar bem na vida. A gente fica tanto procurando situações para se dar bem na vida, fica lendo tantas obras de autoajuda, fala assim, faça amigos, fala assim, vença na vida, e a gente não percebe que essas dicas de como se dar bem estavam muito mais, há muito tempo disponíveis para nós, em todos os livros santos. Eu falo do Evangelho, mas o Evangelho que a gente, o Ocidente, aqui usa, mas em outras filosofias também os mesmos princípios estão impressos, estão divulgados, porque é a espiritualidade conversando conosco, nos dando a dica de como fazer para sair bem dessa situação. E a gente ainda encara isso muito como sendo religião, como sendo alguma coisa diferente, destacada da realidade, não aplicável no mundo lá fora. A gente vai para dentro do templo e discute, fala sobre as grandes mensagens, e quando sai para a rua esquece que aquilo tudo que a gente viu lá dentro é para ser usado lá fora, não é para ser usado lá dentro. Como se naquele momento, se a gente pudesse ser beneficiado pela meia hora, pela 1 hora que a gente está dentro do templo rezando. Como se Deus fosse proteger toda a nossa existência, toda a nossa semana, simplesmente por causa daquela hora na semana que você reservou para fazer oração. Como se você estivesse pagando pedágio para Deus. Enquanto a gente não fazer isso, aplicar para o dia a dia, fazer com que isso modifique a nossa maneira de ser, a gente não consegue aprender e não consegue sair desse mundo. E fatalmente a gente falhará nesse processo dessa provação que estamos sendo colocados. A gente precisa sair dessa situação com resolução. Ok. Precisa esperar passar? Tá bom, vamos esperar passar. Isso vai ser assim? Não, não vai ser assim, vai ser melhor. Só que até ser melhor, provavelmente a gente vai enfrentar ainda muitas pessoas que vão ficar muito nervosas, desesperadas, por não terem uma justificativa para as coisas como acontece, porque não tiveram a possibilidade que nós tivemos de olhar para isso e de estudar essas questões de uma maneira muito mais simples. Naquilo que for possível, que for permitido, e que a gente puder contaminar de uma certa maneira, com leveza essas pessoas que estão ao nosso lado, porque se você está calmo, você contamina também as pessoas que estão à sua volta. Aquele que tem fé, não essa fé infundada de Deus vai me dar tudo o que eu preciso, essa coisa meio doida que não tem justificativa nenhuma, mas uma fé baseada na lógica, uma fé baseada na vivência, na observação da vida e perceber que as coisas tendem a caminhar ao bem na medida em que você escolhe melhor as sementes que você planta todos os dias. Isso dá uma certa segurança e uma tranquilidade que nos beneficia e também acaba contaminando as pessoas à nossa volta. Então contamina as pessoas da nossa casa, contamina as pessoas que estão ao nosso redor, aquelas que convivem conosco. De maneira que a gente não só contamine o nosso metro quadrado, mas a gente comece a influir também ao lado, porque à medida em que a gente tem essa postura, ao nosso redor a vida fica muito mais facilitada, porque quanto mais pessoas mais calmas e mais tranquilas estiverem ao nosso lado, maior vai ser e melhor vai ser a nossa convivência também. E eu trouxe uma historinha que é assim, diz assim: perto de Tóquio vivia um grande samurai, já idoso, que agora se dedicava a ensinar o Zen budismo aos jovens. Apesar da sua idade, corria a lenda que ele ainda era capaz de derrotar qualquer adversário. Certa tarde, um guerreiro conhecido por sua total falta de escrúpulos apareceu por ali. Era famoso por utilizar a técnica da provocação. Esperava que seu adversário fizesse o primeiro movimento e, dotado de uma inteligência privilegiada para reparar os erros cometidos, contratava com uma velocidade fulminante. O jovem e impaciente guerreiro jamais havia perdido uma luta. Conhecendo a reputação do samurai, estava ali para derrotá-lo e aumentar a sua fama. Todos os estudantes se manifestaram contra a ideia, mas o velho aceitou o desafio.
Foram todos para a praça da cidade e o jovem começou a insultar o velho mestre. Chutou algumas pedras em sua direção, cuspiu-lhe no rosto, gritou todos os insultos conhecidos, ofendendo inclusive seus ancestrais. Durante horas fez tudo para provocá-lo, mas o velho permaneceu impassível. No final da tarde, sentindo-se já exausto e humilhado, o impetuoso guerreiro retirou-se. Desapontados pelo fato de que o mestre aceitara tantos insultos e provocações, os alunos perguntaram: como o senhor pôde suportar tanta indignidade? Por que não usou a sua espada, mesmo sabendo que podia perder a luta, ao invés de mostrar-se covarde diante de todos nós? Se alguém chega até você com um presente e você não aceita, a quem pertence o presente? Perguntou o samurai. A quem tentou entregá-lo, respondeu um dos alunos. O mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos, disse o mestre. Quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem os carregava consigo. Ficamos por aqui. Até a próxima.